A paz do Senhor, meus irmãos. Vou estar gravando esse vídeo aqui. Vou estar falando dos livros dos profetas menores. Só que eu vou gravar uma aula só, todos os 12, né? Porque se eu ficar gravando uma aula dos profetas menores, uma por cada vez, vai ficar muito vídeo e vai ficar pouco conteúdo, porque são poucas coisas aqui de cada livro, né? Não tem muito conteúdo para falar. Então eu vou estar falando de Oséias, né, até o livro de Malaquias, aqui um resumo rápido de cada livro. Amém, queridos? Mas você tem total direito aí, liberdade de estar estudando. Esse aqui é um breve resumo para os irmãos terem uma ideia aí de como é a centralidade de cada livro, né? A gente falamos na aula passada, nas aulas passadas dos profetas menores, né, que tem um conteúdo maior. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Gravei 4 aulas, né? Porque Jeremias e Lamentações eu fiz uma aula só, e agora vou estar falando dessa aula, os profetas menores, né? Um de cada vez aqui, para que a gente venha ter uma didática boa e um aprendizado melhor ainda, né? Os profetas menores começam em Oséias, né? Na ordem aqui temática. O livro de Oséias mostra o amor fiel de Deus por um povo infiel. O casamento do profeta simboliza a infidelidade de Israel e a misericórdia divina, né? O livro de Oséias, irmãos, Oséias é um profeta, né? Que vai profetizar no Reino Norte. Ele vai ser obrigado a casar. Deus vai mandar ele casar com uma mulher, né? Gomer, essa mulher, ela é prostituta, né? E Deus vai obrigá-la a casar e amá-la. E por diversas vezes ela voltou para o prostíbulo e ele teve que ir lá pagar e tirar ela, porque Deus mandou ele casar. Para trazer uma lição espiritual para o povo, que era o quê? Tanto para o profeta, que estava sentindo o que Deus estava sentindo, e para o povo ver o que Deus estava sentindo através do profeta, né? Que era a prostituição, né? O adultério, uma traição deles com outro, né? Outros deuses, né? Idolatria. Então Deus, principalmente o Reino Norte, que estava do primeiro rei até o 19º rei, os 19 reis, foi idolatria e foi destruído o reino do norte, porque não houve piedade de nenhum rei, né? Então Oséias, mostrando para o povo que Deus o amava, né? Sempre ia lá, resgatava. Deus falou: ame ela, por mais que ela faz raiva, não te ama, não te dá a mesma fidelidade que você dá a ela, case com ela, que isso aí vai estar. Eu quero que você sinta na pele o que eu sinto que o povo faz comigo, né? E o livro de Joel. O livro de Joel, agora o segundo livro dos profetas menores, usa uma praga de gafanhotos por anunciar o dia do Senhor. O povo estava passando pelo migrador e o devorador, né? Eles estavam retendo uma parte, né? Tanto a parte do dízimo, também da parte do Senhor, e eles também estavam, por causa disso, irmãos, por causa dessa infidelidade também de devolver para a casa do Senhor, essa vem essa praga, né, que acaba com tudo, né? Não deixa. Aquela época o dízimo era da colheita do que plantava, da semente, né? Então anunciava também um anúncio juízo, também um anúncio divino do Senhor. Era o dia do Senhor que ele vem, né? Uma praga de gafanhotos para anunciar o dia do Senhor, também para a infidelidade do povo, e destaca também o arrependimento e a promessa de derramamento do Espírito Santo, que está lá em 2:28, né? Acontecerá que nesses últimos dias que os vossos filhos terão sonhos, os jovens profetizarão, né? Os ossos velhos sonharão, né? Então é uma profecia que se cumpre em Atos 2, o capítulo 2, 28 de Joel, né? Fala tanto do anúncio do dia do Senhor, destaca também o arrependimento e também o derramamento do Espírito, uma profecia que se cumpriu. Amós, terceiro livro, denuncia a injustiça social,
a falta de cuidados, né, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas, a falsa religiosidade, né, que eles, quem estava no altar passava-se um respeito, né, quem fala muito, sim, quem é muito radical nunca vive, né, isso eu aprendi, é uma falsa religiosidade, eles pregam, falam, pede, as pessoas ficam em cima, mas elas mesmo não cumprem a sua fé, a sua religião. Então, uma falsa religiosidade, e ensina que Deus exige justiça, retidão e sinceridade. Não apenas falar com letras, palavras, é agir, praticar e ter caráter naquilo que se prega e ensina, né? Isso Deus está mostrando no livro de Amós, né? Inclusive, Amós era um boiadeiro, né? Era um plantador de sicômoros e Deus o chamou para esta grande obra. Livro de Obadias, o quarto, profecia contra Edom, lembrando que os edomitas vinham de Esaú, irmão de Jacó, que eles viraram, né? Obadias vai ser a destruição, né? Obadias vai profetizar sobre a destruição dos irmãos de Jacó, que só lutavam contra, né? Contra o povo de Deus, por sua soberba e violência contra Judá. Afirma que Deus julga o orgulho das nações, né? Infelizmente, o irmão, né? O que gerou os edomitas através de Esaú se tornou um povo soberbo, violento, e ia contra, né, Judá, e sabemos que tem uma promessa sobre Judá, e Deus ali julga o orgulho destas nações, inclusive os edomitas, né, no livro de Obadias. O livro de Jonas, né, falamos de Oséias 1, Joel 2, Amós 3, Obadias 4. O livro quinto, Jonas, relata um missionário. Deus mostra misericórdia aos ninivitas e ensina que seu amor alcança todas as nações. Né, Jonas vai tentar fugir para Tarso, né? Deus dá uma ordem para ele. Aqui o Jonas está frustrado, né? Porque o reino da Síria, eles mataram muita gente, teve muita diáspora, muitas coisas ruins, e a história diz que o profeta Jonas foi afetado, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e ele estava ali assim, frustrado, né? Então como que Deus vai mandar eu profetizar, eu pregar para uma nação que destruiu meu povo, minha família? Então Deus estava trabalhando nessa decepção, nesse frustramento, e também ele correu de uma obrigação que Deus o reservou para ele, que era ser profeta, anunciar, né? Dos ninivitas, 120 mil habitantes, Deus poupou. Poucas palavras Jonas pregou, por mais que o coração dele estava cheio de ira, de contenda, né? Daquilo ruim, daquelas coisas ruins, de fugir. Aconteceu de ele ficar dentro do grande peixe, né? Mas mesmo assim a palavra foi anunciada e a palavra foi mal pregada, porque foi pregada assim, né? Porque o que Jonas queria era que o povo fosse destruído, mas a vontade de Deus foi por eles continuar vivendo, porque eles se arrependeram. 120 mil habitantes, crianças, animais, adolescentes, adultos, velhos, moços, todos esses se arrependeu com essa mensagem de arrependimento, né? E Deus estava tentando ali mostrar para Jonas que ele trabalha diferente do que o homem trabalha, né? Que nós trabalhamos. Em Isaías capítulo número 55 diz, né, que a vontade do Senhor não é nossa vontade, nossos pensamentos não é os vossos pensamentos, que os nossos planos não os planos de Deus, né? Então está longe da nossa realidade fugir da vontade de Deus. O livro de Miqueias condena, o sexto livro condena líderes corruptos, anuncia o Messias, como anunciou Isaías, né, nascendo em Belém, né, anuncia o nascimento de Jesus em Belém. Miqueias se cumpriu essa profecia e resume a vontade de Deus, justiça, misericórdia e humildade, né? O livro de Miqueias, né? A justiça ali trabalhando tanto no âmbito sacerdotal como também do povo. Amém, queridos? E vamos lá no livro de Naum, sétimo livro, mensagem do juízo contra Nínive. Deus é paciente, mas também justo e pune maldade persistente. Deus traz, Jonas, né, profetizou, falou, se arrependeram, mas no livro de Naum, Deus traz
juízo contra Nínive, porque Deus estava punindo a maldade deles, né, persistente. Eles voltaram a ser um povo covarde, maldoso, violento. Então Deus pune com a mensagem de Naum. Deus traz juízo. O livro de Abacuque, o diálogo do profeta, o oitavo livro, diálogo do profeta com Deus sobre o sofrimento, enfatiza que o justo viverá pela fé. Ele também pede para Deus avivar sua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notificar, né? Ele está falando que só Deus traz o verdadeiro avivamento. O homem pode gritar, chorar, se arrepender, mas o avivamento verdadeiro quem traz é Deus, né? O povo já estava indo para o cativeiro, né? Deus já tinha batido o martelo, e Abacuque estava questionando Deus, né? Pedindo a Deus explicações, mas Deus já tinha batido o martelo que iria penalizar o povo por sua rebeldia, suas transgressões, né? Mas ele iria restaurar o povo. E ele até fala lá no capítulo 3, a partir do verso 16, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda frute na vide, né? E o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, porque ele, sabendo que Deus não ia deixar essa palavra de juízo passar, não ia deixar de penalizar, mas ele iria, com certeza, ele iria fazer algo, clamar ao Senhor e agradecer a ele, porque ele viria com juízo, mas ele restauraria. Sofonias, o nono livro, anuncia o dia do Senhor como juízo e restauração. Deus purifica o povo e promete alegria futura, né? O dia do Senhor como juízo e restauração. Sofonias, né? E fala muito, esse livro fala muito sobre o juízo do Senhor que vem após o arrebatamento, né? O juízo que vai vir sobre toda a terra. Sofonias fala também da alegria futura, né? Daquilo que vem após o arrebatamento, né? Que vai se linkar ali o Apocalipse. O 10º livro, Ageu, exorta o povo a reconstruir o templo e ensina a priorizar a obra de Deus acima dos interesses pessoais, né? O povo queria adorar a Deus no templo bonito, igual Salomão tinha construído, né? Revestido da base e acabamento de ouro. Mas Deus, através de Ageu, falou que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Era um barracão, né? Aqueles homens mais velhos, anciões, reclamando a liderança, e Deus usando a boca do profeta para falar que a glória seria maior. Não importa o ambiente, se é de luxo ou não, importante se Deus está ali presente. Zacarias, livro messiânico e apocalíptico, aponta para restauração de Israel e para Messias, rei e pastor, né? Zacarias mostrando lá em Apocalipse também, linkando em Apocalipse, e aponta para a restauração de Israel e o Messias, rei e pastor. Lembrando que ele foi rejeitado, o Messias, que é Cristo Jesus, mas um dia eles vão enxergar Jesus como um rei e como seu pastor, quando Jesus vier em poder, em grande glória, no capítulo 19 de Apocalipse, né? E o livro de Malaquias, o último livro, vai dizer, o último profeta do Antigo Testamento, corrige a frieza espiritual e anuncia o mensageiro que prepararia o caminho, que fala de João Batista. Ele prepararia o caminho para Jesus vir, né? Jesus, quando ele nasce, ele não se apresenta, né? Ele vai se apresentar com 30 anos de idade, né? Ele vai se apresentar lá para João Batista. A gente vai falar quando entrar agora no Novo Testamento. Nós estamos acabando o Velho Testamento agora, mas Malaquias ele vai falar tanto também do dízimo também, né? Levar o dízimo na casa do tesouro. Ele está também envolvido também ali na restauração do templo, né? Para que o povo também lembrasse de manter a obra em pé, mantesse os seus costumes originais, né? De não perder isso, né? E também trazer um avivamento, porque existia uma frieza espiritual muito grande, mas essa mensagem viria como um renovo. A mensagem de João Batista viria para poder preparar o caminho, né? Para que Jesus viesse nesse caminho que João preparasse, para que ele viesse para poder falar o que Malaquias disse, né? Esse renovo espiritual, essa palavra que vinha do céu, né? Que Deus trazeria novamente uma esperança total para o povo, aquilo que eles
foi profetizado 700 anos antes de Isaías, que ele restauraria tudo, que ele viria, que ele seria o conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, né? Ele viria, né? E tudo aquilo que foi profetizado em Isaías, tudo aquilo que foi profetizado no livro de Miqueias, em outros livros do Antigo Testamento, inclusive os profetas menores, foi concretizado em João Batista e Jesus como um cumprimento da promessa, né? Que Jesus iria entrar no lugar de Davi, seria o último rei que entraria na dinastia e aquele reino nunca teria fim mais. E Jesus sentou nesse trono e ele está agora à destra do Pai, com todo o poder e toda a glória sobre a mão dele. Ele é Deus, né? Então esse foi um breve resumo dos 12 livros dos profetas menores. Aqui eu vou dar uma linha por livro aqui para os irmãos, de resumo. Oséias, o amor fiel de Deus apesar da infidelidade de Israel. Joel, o dia do Senhor chama o arrependimento e promete o Espírito, né? O Espírito que estava limitado se tornou limitado hoje. Amós, Deus exige justiça, não religiosidade vazia. Obadias, o orgulho de Edom é julgado por Deus. Jonas, a misericórdia de Deus alcança todas as nações. Miqueias, justiça, misericórdia e as promessas do Messias. Naum, Deus julga Nínive por sua maldade. Abacuque, o justo viverá pela fé mesmo em tempos difíceis. Sofonias, juízo e restauração no dia do Senhor. Ageu, priorizar a obra de Deus traz bênção. Zacarias, esperança messiânica e restauração futura. Malaquias, chamado à fidelidade e o anúncio do precursor do Messias, que é João Batista. Deus abençoe. Existe uma lacuna aí entre Mateus e Malaquias, 400 anos de silêncio profético. Fique em silêncio, mas há uma promessa, há uma profecia sobre quem ia preparar o caminho, né? Já deixou já em stand-by Malaquias. Não sabia eles que ia demorar um pouco, que toda a vontade de Deus. Nesse tempo Deus não levantou ninguém, nesses 400 anos de silêncio, mas ali engravidou uma mulher já velha em idade, junto com seu marido, chamado Zacarias, e por sorte, né? Sorte caiu nele, e ali Zacarias recebeu a mensagem, a visita do anjo Gabriel, anunciando que ele seria o preparador. João Batista, sua mulher, iria conceber e dar à luz aquele que prepararia o caminho para o Messias passar. Está tudo na palavra, irmão. Se passou muitos anos que a palavra está em nossas mãos, que foi escrita, mas ela se renova para sempre. Todos os profetas menores tiveram seus momentos ruins, seus momentos bons, mas eles deixaram uma mensagem para nós, os profetas maiores. Muitas dessas promessas já foram cumpridas e muitas ainda estão para cumprir. Se Deus foi fiel para cumprir mais da metade dessas promessas, Ele é fiel para cumprir o resto dessas promessas. Deus abençoe vocês. Obrigado. E logo, logo nós vamos estar gravando o Novo Testamento. Amém?